Nesse vídeo, nós vamos fazer um projeto que já me pedem há bastante tempo, que é uma fonte. Não é isso. É uma fonte de bancada com regulagem de tensão e corrente. Então eu tenho um projeto bastante interessante, mas eu encontrei na internet um projeto bem simples. E eu achei que era interessante a gente fazer esse bem simples primeiro, com componentes muito comuns, inclusive que pode ser substituído por alguns outros. E eu também optei para fazer nesse vídeo uma entrada de 220 volts e não entrar já direto com uma corrente DC, como uma fonte de notebook, como a gente já fez aqui. Até para a gente olhar esse conceito. Então vamos lá. A gente começa aqui com a nossa entrada de 220 volts ou 110 volts, tanto faz. Porque inicialmente eu já vou colocar um transformador. Obviamente, quando eu colocar um transformador, o ideal aqui é eu colocar um switch e colocar um fusível. Depois a gente pode melhorar o projeto, tá? Mas por enquanto vamos colocar diretamente aqui o transformador em 220 com uma saída de 18 volts. Tá? Nós vamos fazer uma fonte de 15 volts com até 1,5 ampere, certo? Então uma fontezinha de 18 volts, de 15 volts é mais do que suficiente. E a primeira coisa que a gente tem para quando a gente tem uma fonte de corrente alternada, um transformador, eu preciso transformar em corrente contínua. Então vamos lá. Como é que eu transformo em corrente contínua? Ou eu vou usar uma ponte retificadora, ou eu vou fazer isso com 4 diodos. Aqui no circuito eu vou montar com 4 diodos, na prática eu vou usar uma ponte retificadora. Então a ponte retificadora pronta, foi feita com 4 diodos. Sempre essa partezinha aqui, para quem lembra do diodo, é a partezinha cinza, né? Então é essa parte aqui, então assim que eu coloco o diodo. E aí eu vou ligar meu transformador na ponte retificadora. Obviamente, se eu estou apontando todos para o lado, aqui vai sair o positivo e aqui vai sair o negativo. Então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar um bom capacitor. Então, pode ser um capacitor eletrolítico. E eu preciso de um capacitor para 1000 microfarads por ampere. Se eu estou falando uma fonte de 1,5 ampere, eu vou botar pelo menos 1500 microfarad. Tá? 2200 aqui porque eu não tenho o desenho de 1500. E vou ligar o que? Vou ligar de um lado o positivo e do outro lado o negativo. Muito bem. Então aqui eu faço a retificação, aqui eu faço a filtragem para tentar deixar o nosso sinal o mais limpo possível. O ideal aqui também eu tenho um outro capacitor de desacoplamento. Então eu poderia colocar um capacitorzinho de cerâmica. 100 nano, tá ótimo. 104, né? Agora eu vou fazer um limitador para que eu não passe nunca dos 15 volts nessa fonte aqui para proteger o resto do circuito. E como é que eu faço um limitador que possa me proteger dos 15 volts? Com um diodo Zener. E vou colocar aqui. Qual é o problema de um diodo Zener? Esse aqui é um diodo Zener que vai ser de 1 watt, não mais que isso. E aí eu tenho um pequeno problema, né? O diodo Zener não vai suportar e uma corrente tão alta. Então eu vou colocar um resistor aqui em cima de proteção para ele. E esse pode ser um resistor relativamente grande, 2K. Aqui não se preocupe, se vocês não têm o resistor de 2K, pode botar 2 resistores de 1K, por exemplo. Vai funcionar bem igual. Agora, eu vou a partir desse resistor, vou botar o meu primeiro potenciômetro, que é o potenciômetro que vai cuidar da minha tensão. Tá? Ele vai ser o meu regulador de tensão. E a saída dele, nós vamos ligar na base de um BD137. Tem que ser o BD137? Não, eu posso substituir por vários outros modelos. Eu vou deixar no blog ali vários outros modelos. Mas diretamente, se for o 135, se for o 139, ok, vai funcionar igual. Porque o que muda deles é a tensão que ele suporta, e eu estou usando o BD137, que é o que eu tenho aqui, mas poderia usar o 135 ou o 139.
E esse transistor ele vai ligado na base do nosso, digamos, transistor de potência que vai dar a corrente dele, que é um PNP. Que eu vou usar o mais simples possível. Aqui eu também poderia usar vários modelos. Eu vou deixar até os mais indicados no blog, mas eu vou usar um bem simples que é o chip 42C. Ligação pronta. Agora eu vou ter que fazer o segundo potenciômetro, que é o potenciômetro de controle de corrente, tá? Onde eu vou fazer uma limitação dessa saída do chip. Então eu vou colocar aqui um diodo. Aqui eu não coloquei, né? Aqui nós vamos usar um potenciômetro de 5K. E aqui nós vamos usar um potenciômetro de 10K. Ou de 5K também. Não, aqui não vai fazer muita diferença. Vamos usar um de 10K. E eu vou ligar o ajuste nessa saída aqui. E o outro lado no negativo. Aqui, antes de ligar, deixa eu voltar aqui, fiz um erro. Eu preciso ter um resistor de proteção, né? Porque eu quero uma tensão, eu quero uma resistência mínima. Se eu ligar direto, eu posso ligar a zero essa resistência. Então eu vou colocar aqui um resistor de mais ou menos 500. Vamos colocar um de 470 mais próximo aqui. Só para me deixar uma resistência mínima, né? Para não ficar com zero. E por último, eu vou colocar um resistor aqui, que tem que ser um resistor de potência, tá? Então ele tem que ser no mínimo 2 watts. 3 watts é o ideal. Não precisa ser cerâmico nem nada, ele só precisa ser um resistor mais robusto. Montamos uma fonte que vai de 0 a 15 volts. 1 ampere e meio no máximo. Então, como eu falei antes, algumas melhorias que eu poderia fazer. Colocar um interruptor. Vamos cortar aqui essas ligações. E vamos aproveitar e vamos colocar também um LEDzinho, né? Muito bem, tá aí o nosso circuito. Vamos lá. Tá aí, vamos lá ver na bancada se isso funciona mesmo. Então aqui na bancada vamos rever as peças. Então aqui está o nosso projeto. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente começa no circuito. Por enquanto eu não vou ligar aqui o switch e o fusível. Então o primeiro é o transformador. Estou usando um transformador de 18 volts, 1 ampere e meio, que é o que suporta esse nosso circuito aqui. Logo em seguida eu tenho uma ponte retificadora que eu posso fazer com diodos. Lembrem-se só que os diodos não podem ser a série N4001, 4002, 4007. Por quê? Porque eu trabalho só com 1 ampere. Então eu vou ter que usar a série IN5408 ou alguma similar que me suporte pelo menos 2 amperes. Como eu estou usando aqui o 5408, eu poderia usar essa ponte retificadora aqui feita com diodo 5408 também. Eu vou usar aqui uma fonte, a KBP 307, uma ponte KBP 307, que é uma ponte que trabalha com 3 amperes. Daí depois eu tenho um resistorzinho, pode ser um resistor de 1/4 watt sem problema, e um LED para informar o aceso. Depois eu tenho um capacitor para fazer a filtragem, pelo menos 2000 microfarads. Eu estou usando um de 3300 porque era o que eu tinha aqui, tá? Então sendo um pouco a mais não tem problema nenhum. O que eu tenho que cuidar? A tensão dele, pelo menos 35 volts. Esse aqui por acaso é um de 50 volts. Obviamente aqui o ideal é que esse LEDzinho talvez estivesse depois aqui, né? Passasse pela filtragem, mas não vai fazer nenhuma diferença ele oscilar um pouquinho.
Depois um outro capacitor, também de 50 volts, 100 nanofarads, um capacitorzinho cerâmico. E aí depois eu tenho um resistor de 2K, 2.2K, e um Zener de 15 volts. Logo depois o potenciômetro de 4.7, 5, o chip 42C, o BD137, o chip também pode ser outro, que eu vou deixando aí no blog, outras opções, até umas talvez mais interessantes. O BD137 também pode ser outras opções de transistores, o 139, o 135 ou outras opções que eu também vou deixar no blog. O IN5408, um diodo, né, de proteção aqui, sempre com o cuidado de eu preciso ter um diodo aqui de pelo menos 2 amperes. Então eu não posso usar o 4007, que é 1 ampere. Tenho que usar um de 2 amperes ou maior. O 5408 é 3 amperes, ok, vai dar tranquilo. Um resistor de 470, estou usando esse aqui 5 watts, não precisa ser um 5 watts, mas é ideal que seja pelo menos 1 watt. E o meu potenciômetro de 10K. Também pode ser um potenciômetro de 6.8, 10, ok. Tá? E por último, meu grande resistor aqui, de 3 watts de 1K. Eu estou usando aqui um de 5, porque eu não tinha menor, não tinha de 3, mas poderia ser, por exemplo, 2 resistores de 500 ohms, né, de 2 watts, 3 watts também serviria. Poderia ter 2 resistores em paralelo, né, 2 resistores em paralelo de 1 watt também serviria. Tá? Então aí vocês têm que criar de acordo com o que vocês têm. E aí eu tenho a minha saída. Tá? Então esse aqui é o nosso material. Tentei revisar ele bem detalhadamente para que o pessoal, se for comprar, ter ele. E agora vamos partir para a montagem. Então vamos à montagem. A gente já está aqui com o transformador chegando em 18 volts. E o que eu preciso fazer agora? Colocar a ponte retificadora. Para a gente transformar a nossa corrente alternada alterna entre os lados, para uma corrente contínua, que vai para um lado só. Tá? Então ela tem aqui, ó, entradas AC, os dois do meio. Esse lado saiu positivo e esse lado saiu negativo. Normalmente vem com uma perna maior, mas nós vamos cortar aqui para facilitar colocar na protoboard, né? A maior para indicar qual lado dá positivo. Então eu vou botar aqui, por ser corrente alternada não faz diferença qual fase e qual neutro, né? Tanto faz. Então já está entrando em 18 volts e agora está tendo 2 saídas, positivo e negativo. E já está em corrente contínua. Mas lembro, está numa corrente pulsante, bastante pulsante, né? Porque basicamente inverti a onda para o outro lado. Bom, agora a próxima parte é colocar o LED. Podemos ou não colocar o LED, ele é opcional, mas eu vou colocar aqui rapidamente. Teoricamente com isso eu já posso testar. Então se eu ligar agora o sistema tem que funcionar, ele vai entrar 18 volts. Aqui eu botei um resistor de 1K para proteger o LED e vamos ver se funciona. Eu vou ligar 220 e o LED ligou. Então está funcionando, já temos a ligação ok. Vamos para a próxima etapa. O LED já está ligado, eu vou ligar agora o capacitor. Então esse aqui é o capacitor que nós vamos usar. Como eu falei, ele é de 3.300, 50 volts, mas tendo qualquer um acima de 2.000, está excelente. Já estou com o capacitor ligado, vou colocar agora o outro capacitor, que é um capacitor apenas desacoplamento. Também não é obrigatório, como eu disse. E aqui, ó, eu vou ligar só positivo aqui. Então agora eu já estou com o capacitor e o outro capacitor ligado. Agora vem para a posição mais delicada, nós vamos ligar o Zener. Então eu vou ligar um resistor e no resistor eu vou ligar um Zener. Agora nós vamos fazer a ligação dos 2 transistores e dos 2 potenciômetros. Eu vou botar eles aqui na protoboard. Então eu vou botar primeiro o de 10K, que está mais à direita, nosso controle de corrente, e o de 5K,
Eu vou até fazer uma coisa que eu vou ligar. Bom, aqui eu só liguei a saída depois dos dois capacitores nas trilhas positivas e negativas aqui em volta para deixar um pouco mais limpo o nosso circuito, tá? Mas tudo a mesma coisa. Então agora eu vou continuar com as ligações. Então o chip, já liguei os dois transistores, né, 10K e 5K. Agora eu vou ligar o chip 42 e vou ligar o BD 137. E vamos fazer as ligações entre eles agora. Então vou começar com o potenciômetro de 5K. Eu sei que de um lado ele vai vir dessa ponta aqui e do outro lado ele está ligando no negativo. Agora, o meio dele vai sair, que é onde eu estou medindo a resistência, né? Vai sair para a base do BD. Bom, a base do BD, a gente sabe que a base é o pino 3. Então o meio daqui vai ser ali no pino 3. E esse potenciômetro já está montado. Vamos agora montar o BD, né? Já que a gente já veio aqui para o BD. O coletor dele é o pino 2. E o coletor dele vai ligar na base do chip. A base do chip é o pino 1. Então o coletor pino 2 liga na base pino 1. O chip eu sei, um lado está ligado no negativo, né? O emissor está ligado no negativo e o coletor é a saída da fonte. Então o emissor no negativo, no positivo, desculpa, e o coletor é a saída positiva da fonte. Então vamos ligar. E o coletor é a saída. Vamos fazer um laranja aqui para ser a saída. Então eu já tenho aqui ligado o chip e já tenho ligado parte do BD. Bom, o BD segue por um outro circuito paralelo ainda, que é o IN5408. Então como é que funciona isso? Eu vou ligar o IN5408 num resistor. Então, vou ligar ele num resistor. E esse resistor é o resistor de 470, que é esse aqui. E esse resistor de 470 está ligado no pino do meio do 10K. Então já vou colocar ele ali, ó, direto no pino do meio. O emissor do BD, que é o pino 1, ele vai ficar entre esses dois componentes, entre o diodo e o resistor. Então vamos colocar ele ali. Então o meu BD está pronto também. O que faltou? Faltou aqui no regulador da corrente eu ligar um dos lados no negativo. Então eu tenho a minha saída negativa, que está na linha, e tenho a minha saída positiva, que sai aqui. Então vamos puxar aqui. Essa aqui é minha linha positiva. E essa aqui é minha linha negativa. Positivo e negativo. Então aqui os controles no mínimo. E agora a gente precisa testar isso, né? Porque na teoria está pronto. Então vamos aos testes.
Esse projeto merece uma placa de circuito profissional, e para isso vocês podem contar com os serviços da PCBWay, protótipos de PCB em quantidades de uma forma simples e de altíssima qualidade, sempre muito elogiado pelos seus clientes. Orçamento instantâneo e com custo absurdamente barato. Visitem o site da PCBWay e avaliem vocês mesmos a qualidade. Aqui um detalhe, né? Nós vamos usar um dissipador de calor de metal, né? E quando a gente está falando do chip que eu vou usar o dissipador, ele também é de metal e ele tem contato. Então eu encostar aqui, eu torno todo esse dissipador vivo. Para que isso a gente usa o que? Uma mica que protege o contato dele com o dissipador. O que acontece? Às vezes eu uso a mica, aí eu pego um parafuso e coloco. Só que o parafuso também encosta no metal aqui e no dissipador, e ele faz a transmissão. Então sempre o cuidado que eu tenho que ter é que, se eu vou usar esse tipo de solução, eu preciso usar esse tipo de roela, que encaixa perfeitamente aqui e protege tanto a parte de cima do parafuso quanto internamente e o parafuso acaba não encostando ali. Uma outra solução, claro, é usar parafusos de nylon. Aí não tem problema. Aqui eu não vou usar, mas certamente num projeto final eu teria que botar pasta térmica também para ajudar na transmissão do calor. Como eu disse, aqui eu não vou usar porque nós estamos fazendo apenas um circuito temporário. Agora esse é um circuito que realmente vale a pena depois transformar ele em permanente com uma plaquinha PCB certinha. Eu vou deixar lá no blog o desenho da PCB inclusive.